Qual é o maior momento ou a porcaria de sua vida? Meu marido tinha um noivo grávido antes que eu conhecesse. Ele descobriu que ela estava traindo. Ela correu para seus pais, teve o bebê, colocou o desconhecido como pai na certidão de nascimento e toda a família desapareceu. Nunca foi realmente um segredo. Mas depois de todos estes anos, mais de 30, achamos que não era dele. Aparentemente, nunca contamos à minha filha mais nova. Adivinhe quem combinou com seu meio-irmão no site de ADN algumas noites atrás? Quando eu tinha uns 25 anos, conheci e dormi com uma mulher na casa dos 40. Ela me disse que era divorciada e tudo isso. Alguns meses depois, comecei a ver uma garota de quem eu realmente gostava. Nós nos entendemos e as coisas estavam indo muito bem. Então, fui convidado para o almoço de domingo para os pais dela. Chegamos em casa e ela me apresentou a seus pais. Olhei e vê. A mãe dela era a mulher dos 40 anos com quem eu havia dormido alguns meses antes. A única coisa que me passou pela cabeça, e a dela era OSH. Eu realmente não acho que tive um momento de merda maior em minha vida. Senti como se minhas bolas tivessem pulado no meu estômago, enquanto meu estômago quase caía do meu traseiro. Escusado será dizer que nunca contamos à minha namorada. E eu jurei segredo para a vida pela mão dela. Eu era muito jovem, 9 anos de idade, de uma escola católica rigorosa. Durante o último período do dia, senti a necessidade de fazer xixi. Mal, pedi à professora que me desculpasse, mas ela não permitiu. No final, todos nós pediram para nós levantarmos e rezarmos a oração final. Não consegui me segurar por muito mais tempo. No meio da oração, perdi o controle e estava me mijando. Ninguém notou. Eu era o mais alto e estava bem atrás, mas esperei que todos saíssem, fingindo que estava ocupado limpando minha mala, e voltei a andar vergonhosamente para casa. No dia seguinte, minha piscina de mijo desapareceu. Quando meu primogênito morreu, aconteceu logo ao nascer. Eu estava na casa dos 20 anos e acho que isso me mudou em muitos aspectos. O mesmo poderia ser dito de sua mãe, minha esposa. Isto foi há 25 anos. Não se passa um dia sem que eu pense nele. Toda a minha visão da vida mudou bastante. A mesma coisa para meus pais. Nenhum dos dois nunca fala sobre isso. Mas lembro-me de meu pai dizer apenas uma vez que uma das experiências mais sóbrias que ele teve foi realizar aquele caixão extra pequeno, e a única coisa que minha mãe já disse foi que uma cena super particular do semiário de animais de estimação original quando o Gage é atropelado pelo caminhão, e seu sapatinho está apenas rolando em câmera lenta por alguns segundos. Ela diz que isso a faz pensar em perder seu primogênito e ainda a perturba se acontecer de estar ligada. O pai enviou um texto em grupo para meus irmãos e eu, dizendo que as coisas acabariam para minha mãe em breve. Ela tinha lutado contra o câncer durante a maior parte da minha vida naquele momento. Então, quando li, presumi que ele quis dizer que ela estava voltando do hospital para casa e ficou muito animada. Por sorte, eu estava no trabalho e mostrei ao meu gerente, que me chamou de idiota e me disse para ir ao hospital imediatamente. Graças a ele, cheguei lá a tempo. Eu estava voltando para a faculdade depois de uma pausa escolar. Era como o Porto dia tudo. Eu tinha perdido minha carteira que tinha minha identificação, todo o meu dinheiro e um bilhete de avião para ver minha mãe nela. Eu também tinha acabado de terminar com meu primeiro namorado. Portanto, muito drama acontecendo com isso também. Estava nevando muito, mas eu tinha que voltar para a escola porque tinha uma final para tirar na manhã seguinte. A neve era realmente profunda e meu carro era um Ford Festiva minúsculo. Eu estava seguindo um semi-empacotamento lento, sabendo que ele bloquearia um pouco do vento para mim e suas luzes traseiras me facilitavam dizer onde estava a estrada. Algum imbecil em um caminhão monstruoso passou por nós na faixa rápida, fazendo com que meu carro se deslocasse para os lados. Quando dei por mim, meu carro estava hidroplanando 360 graus na rodovia. Em um ponto eu estava enfrentando o tráfego que entrava com outro semi-reboque direto na minha direção. Eu literalmente fechava os olhos. Sabia que ia morrer e não podia assistir. Quando dei por mim, meu carro fechava para trás da estrada e descia uma colina íngreme até onde finalmente descansava em cerca de 3 metros de neve. Então lá estava eu, 18 anos de idade, acabado de romper com meu primeiro namorado. Estragou meu carro. Não tinha botas ou um casaco. Sem minha carteira não podia pagar por um reboque. Não ia poder ver minha mãe no Natal. E para piorar as coisas, era meia-noite no meio do nada. Isto foi antes dos celulares. Então não havia como eu entrar em contato com ajuda. Eu apenas coloquei minha cabeça no volante e chorei. Sem preocupações, porém,
A história termina bem. Um caminhoneiro me viu naufragar e encostou e desceu para ver se eu estava bem. Ele acabou me dando uma carona até a escola e me deu dinheiro para que meu carro fosse rebocado no dia seguinte. Quando cheguei em casa, minha colega de quarto havia encontrado minha carteira em seu cesto de roupa suja. O caminhoneiro não queria que eu lhe pagasse de volta. Então acabei enviando-lhe cartões de Natal engraçados por vários anos até que ele se mudou sem colocar um endereço de encaminhamento. Ele era verdadeiramente uma estrela de rock de um cara. Ele me salvou naquela noite. Literalmente. Eu estava dirigindo em uma estrada de 2 faixas em direção ao leste e um reboque de trator em direção ao oeste. Cheguei a uma parada esperando que o caminhão passasse para que eu pudesse virar à esquerda na rampa que levava à rodovia principal e o caminhão se desviou na minha faixa de rodagem de forma super abrupta. Pensei que era isso para mim e tive tanta sorte que reagi tão rapidamente quanto reagi. Nenhum dano a mim ou ao meu veículo. Olhei fixamente para a morte certa e simplesmente escorreguei de sua vista. O momento mais assustador da minha vida. Eu tenho 2 filhos pequenos e um marido em casa. Encostei na berma da estrada e processei por 1 minuto. Fui direto para casa e segurei minha família. Tão aliviador. Não consigo imaginar deixá-los. Isto se tornou um pouco uma lenda urbana em nossa cidade. Mas eu conheci a garota a quem isto aconteceu pessoalmente e não acho que ela estivesse mentindo. Aparentemente, esta garota estava sendo perseguida por um homem mais velho quando tinha 13 anos. Ele fez comentários inapropriados para ela em um parque. A seguiu depois das aulas, etc. Ela contou ao pai, mas eles não conseguiram encontrar o cara e a polícia também não. Uma noite, ela notou que o homem estava do lado de fora da janela em sua casa. Ela acordou gritando e chamou por seu pai, que estava lá fora correndo com sua espingarda. O cara tentou fugir, mas o pai o segurou na ponta de uma arma. O pai fez o pervertido entrar no estábulo de cavalos da família, cidade do campo, cavalos da família. Amarrou ao criador. Despiu suas roupas. O cara não percebeu o que estava acontecendo até que já era tarde demais. Disse: "Você gosta de foder coisas pela metade do seu tamanho, hein? Vamos ver se meu garanhão aqui também gosta." Pulverizou o cara com cheiro de água. Deixou o garanhão solto. E bem, ele fez sua coisa. Aparentemente, ele teve problemas para sair da propriedade naquela noite. As pessoas invadiram meu apartamento. Enquanto eu não era o alvo e nenhum dos meus pertences foi destruído ou roubado, eu ainda me senti inseguro e decidi me mudar. O alvo era um colega de quarto. Ele tinha perseguido e assediado uma garota tanto online quanto irlandês. O irmão ou namorado dela foi atrás dele. O companheiro de quarto ficou no hospital por um tempo. Dirigindo para as urgências uma noite porque eu estava tendo um ataque na vesícula biliar. Começou quando eu estava em casa e meu marido se recusou a me levar ao hospital porque ele estava cansado e eu não podia chamar a ambulância porque isso seria muito caro. Eu mesmo dirigi porque aquela voz estava me dizendo que você tinha que fazer isso. A certa altura eu quase desmaiei e cortei meu carro contra uma ponte que entrava na cidade. Chego lá e tenho que estacionar e caminhar e chego à porta da frente e me sinto como se estivesse prestes a cair. A recepcionista olhou para mim e estava pedindo ao pessoal para pegar uma cadeira de rodas e me levou de volta para lá. Aparentemente, eu estava cinza. Acabei tendo que fazer uma cirurgia de emergência que também estava horrivelmente estragada porque lhes cortaram a artéria, alegando que era uma anomalia. Então quase morri por causa de tudo isso. Meu momento merda ainda maior foi quando meu ex apareceu mesmo antes da cirurgia. Eu sabia naquele momento que eu não o amava mais. Era minha gota d'água final e que eu ia fazer o que fosse preciso para sair deste casamento terrível e abusivo. Levou alguns anos até que a janela certa se abrisse e eu juro que nunca fiz as malas tão rápido ou saltei tão longe em minha vida para me afastar de alguém. Quando eu tinha provavelmente 8 a 12 anos, qualquer amigo que eu tivesse na casa de meus pais divorciados quando eu tinha 4 anos, meu pai obrigava meus amigos e eu a tomar banho juntos. Ela entrava e saía do banheiro enquanto estávamos na banheira ou no chuveiro. Às vezes até mesmo as namoradas que ela tinha em casa deixavam seus filhos, normalmente 8 a 12 anos, às vezes mais jovens, mas raramente, tomar banho comigo também. E de que porque ele era assim. Mas eu não sabia que isso era estranho até provavelmente há cerca de um ano atrás, quando meu amigo se assustou com isso. Agora eu tenho 21 anos. Outra coisa que foi estranha para mim,
Algumas de suas namoradas queriam que eu dormisse na cama com elas quando elas terminassem o fim de semana. Alguns me abraçavam e agiam como uma mãe em relação a mim. Toda a minha infância com meu pai foi um grande momento. Oh merda. Nunca percebi o quanto ele me colocava em perigo com estranhos e seus filhos. Sua história favorita para contar era quando eu tinha provavelmente 6 anos. Uma ex tinha seu filho como 17 na época. Nós víamos o SpongeBob e eu saltava no colo dele. Eu não via meu pai desde que eu tinha quase 13 anos. Ele não desistiu depois que o juiz disse que perdeu visitas ou qualquer coisa por cerca de 1 ano. Dirigindo até a casa, batendo na porta, tocando a campainha, mandando sua nova esposa até a casa para fazer o mesmo. Me culpando com minha avó. Diagnostiquei PTSD por ele. Era uma manhã de janeiro de 2017. O ano era novo e cheio de possibilidades. Eu havia começado um trabalho em uma empresa de mudanças não muito antes, fazendo dinheiro decente. Eu tinha acabado de sair de meus turnos noturnos e as coisas estavam melhorando. Eu era jovem, em forma e vivendo apenas. O dia estava ventoso, com muita rajada. Nossa mudança naquele dia foi uma luta. Já carregou um colchão quando um oceano de vento o atingiu a 40 mph. Chegamos ao local da entrega e estamos descarregando o caminhão. Na entrada lateral, podemos estacionar em paralelo com a garagem para tentar bloquear algum vento com o caminhão. Eu pego uma boneca, caminhão de mão, e meu colega de trabalho, pegava um conjunto de armários de metal, o tipo skinny de 5 pés de altura, de fundo liso, velho espancado e enferrujado. Então descemos a rampa, eu segurando a boneca, meu cara segurando os armários para nós mantermos firmes. Batemos na rampa e sentimos o vento, mas a mantemos firme na rampa. Começamos a caminhar até a garagem para chegar atrás do caminhão quando mais uma rajada atinge o lado largo dos armários, mandando-os tombar. Eu tento salvá-los colocando a boneca, mas eles continuaram dando gorjetas e caíram. Batem no chão e um vaso de concreto com ele. Oh merda, eu disse enquanto me preocupava com o vaso e os armários. Quando este pensamento passou, meu corpo havia instintivamente agarrado meu braço direito com minha mão esquerda. Exceto quando agarrei meu braço, senti algo que só estava familiarizado comigo porque caçava. A sensação de carne aberta. Eu olho para ver minha mão e meu braço cobertos de sangue e o branco brilhante do contraste ósseo contra o vermelho. O armário tinha cortado a parte superior do meu antebraço até o osso e toda a largura. OSH. Meu colega de trabalho se vira e vê o que acontece. Nosso terceiro cara, sai de casa. Eu não sinto dor. Adrenalina cheia. Sei apenas 2 coisas. Estou sangrando e preciso de uma ambulância. Então, para estancar o sangramento, tivemos o colega que tirou sua camisa fina Nike Pro e usou para um torniquete e o colega B chamou o 911. Eu estava fazendo pressão e peguei um pano e continuei a fazer pressão. O colega de trabalho assentou-se no chão e eu me sentei e me encostei a ele enquanto ele segurava o torniquete firmemente. O colega B tratou de ligar para a loja, gerentes, proprietário, que estava fora fechando sua antiga casa. E tudo isso, esperamos e deixe-me dizer-lhe, aquelas sirenes eram o som sueteste do mundo. Chegar ao hospital, cirurgia de emergência. O médico disse que era como cozer carne moída porque tudo que eu cortava era músculo. Tive a sorte de não cortar meu nervo por ali e assim pude continuar usando minha mão. A recuperação levou cerca de 4 meses. Equipe incrível, com liberação oficial em 17 de maio daquele ano. Continuei movendo móveis até que, 1 ano mais tarde, eu paguei bem e segui em frente quando a empresa perdeu seus direitos de franquia. Agora trabalho nos ofícios. Uso minhas mãos diariamente e de modo geral, os efeitos mínimos disso. Perda de rom e dor de rigidez. Mas eu não perdi a função ou sangramento. Por isso, eu aceito. Esse é o meu maior momento de merda. O momento em que eu cortei meu braço ao meio. Eu não vou nomeá-los, mas se eles virem isso, saberão quem são. Colegas de trabalho A e B. Estou eternamente grato por ter trabalhado com vocês naquele dia. Obrigado. E gritar a todo o meu pessoal médico, cirurgião, fisioterapeuta. Vocês fizeram a diferença na minha recuperação.